Descobri que minha sobrinha é tiktoker, então zombamos dela no jantar em família. Mas a muito descarada, em vez de aguentar, postou um TikTok dizendo que curioso minha família zombar dos meus TikToks, em especial minha tia Tatiana, que apesar de estar casada está com alguém do trabalho há 5 anos. Sempre fui reconhecida por todos como pilar moral indiscutível da minha família e da minha comunidade religiosa. Minha dedicação aos bons costumes e ao serviço do altar nunca foi apenas uma fachada, mas sim um compromisso diário com a santidade e a ordem. As pessoas me procuravam para pedir conselhos espirituais, sabendo que eu jamais contemporizaria com o pecado ou com a futilidade. Mantive uma reputação impecável durante toda a minha vida adulta, sendo o exemplo vivo de esposa, mãe e cristã devota. Preservar esse testemunho público sempre foi o bem mais precioso que construí com meu esforço e minha disciplina moral. O meu marido, Samuel, sempre foi um homem simples e trabalhador, mas infelizmente nunca esteve à minha altura no aspecto espiritual. Ele se contentava com uma rotina medíocre, sem demonstrar qualquer ambição de crescimento na fé ou de liderança na nossa comunidade. Com o passar dos anos, essa falta de sintonia criou um distanciamento natural e doloroso no nosso casamento. Eu tentava puxá-lo para cima, mas Samuel parecia satisfeito em viver na pequenez, incapaz de compreender a profundidade dos meus fardos. Mesmo diante de tamanha solidão emocional, continuei cumprindo rigorosamente todos os meus deveres de esposa dedicada e dona de casa exemplar. Foi exatamente no meu ambiente de trabalho que essa lacuna emocional encontrou um refúgio inesperado. Conheci o Pedro, um colega do meu departamento, que demonstrava uma sensibilidade e um respeito que eu há muito não via em casa. Ao longo dos últimos 5 anos, construímos uma relação reservada, pautada pelo apoio mútuo e por conversas profundas sobre nossas angústias. Na minha consciência, esse vínculo nunca pareceu uma afronta, porque Pedro preenchia um vazio que Samuel simplesmente renunciou a ocupar. Como eu permanecia impecável nas minhas obrigações do lar e na igreja, sabia que Deus entendia a fragilidade da minha situação e perdoava a minha busca por consolo. A harmonia das nossas reuniões familiares sempre dependeu da minha capacidade de manter os padrões éticos e a disciplina à mesa. No último domingo, organizamos um jantar na minha casa para reunir os parentes e celebrar a convivência familiar. Tudo parecia correr dentro da normalidade até que a conversa tomou um rumo que despertou meu alerta moral. O ambiente estava agradável, mas como guardiã dos valores da casa, eu não poderia ignorar qualquer desvio de conduta que ameaçasse a educação dos mais jovens. Foi nesse contexto que percebi a atitude desrespeitosa e alienada da minha sobrinha, Clara, diante de todos os presentes. Durante o jantar, descobri que Clara passa boa parte dos seus dias gravando vídeos fúteis para uma plataforma de internet chamada TikTok. A jovem exibia um orgulho absurdo por receber curtidas de estranhos em conteúdos vazios. Sem qualquer valor educativo ou espiritual, fiquei horrorizada ao ver uma garota daquela idade desperdiçar o tempo com dancinhas e pregações superficiais em vez de focar nos estudos e na virtude. A permissividade dos pais dela só agravava o problema, permitindo que ela crescesse sem nenhum senso de responsabilidade ou respeito pelas tradições. Eu sabia que, como tia e autoridade moral daquela família, cabia a mim intervir antes que aquela futilidade destruísse o futuro da jovem. Tomada pelo meu dever sagrado de orientar os mais novos, decidi transformar aquele momento em uma oportunidade pedagógica inesquecível. Tomei a palavra à mesa e liderei uma série de observações precisas e sarcásticas sobre a rotina ridícula que Clara insistia em expor na internet. Expliquei diante de todos os parentes que aquele comportamento era fútil, preguiçoso e uma verdadeira vergonha para o sobrenome que carregávamos. Deixei claro que a busca desesperada por atenção digital revela uma alma vazia e destituída de valores sólidos. O tom da minha voz era firme, exatamente como deve ser a correção de quem ama e deseja salvar um jovem da alienação do mundo moderno. Durante toda a minha exposição moral, Clara permaneceu em absoluto silêncio, de cabeça baixa diante da verdade irrefutável dos meus argumentos. Os outros parentes concordaram com acenos discretos, reconhecendo a autoridade e a sabedoria com que eu conduzia a reprimenda. Encerrei o jantar com a certeza de ter cumprido meu papel de liderança espiritual, oferecendo uma lição necessária de humildade à minha sobrinha. A garota recolheu os pratos sem emitir uma única palavra de rebeldia, o que interpretei como um sinal de aceitação da sua inferioridade perante os mais velhos. Despedi-me dos parentes com a consciência tranquila de quem semeou a disciplina e o bom senso no coração de uma jovem perdida. Algumas horas mais tarde, já na tranquilidade da minha casa, eu relaxava na sala de estar ao lado de Samuel e dos nossos filhos.
O clima era de paz e dever cumprido, exatamente como costuma ser na vida de quem caminha retamente. O meu marido assistia à televisão de forma apática, enquanto meus filhos navegavam em seus celulares no sofá ao lado. Eu apreciava um chá, meditando sobre como a firmeza moral é essencial para manter uma família unida sob os preceitos corretos. Nada indicava que a malignidade e a ingratidão humanas estavam prestes a invadir a santidade do meu lar. De repente, o silêncio da sala foi interrompido por um coro frenético de notificações sonoras nos telefones de todos os presentes. O celular de Samuel começou a apitar sem parar, acompanhado imediatamente pelos aparelhos dos meus filhos e pelo meu próprio aparelho. Olhei para a tela com perplexidade, vendo mensagens de dezenas de conhecidos, membros da igreja e parentes distantes enviando o mesmo link. Uma sensação estranha de inquietação tomou conta do ambiente enquanto meus filhos trocavam olhares assustados e encaravam as telas. A calmaria daquela noite desmoronou em questão de segundos diante do ataque vil que havia sido orquestrado nas minhas costas. Tratava-se de um vídeo publicado por Clara, produzido logo após ela sair da minha casa em silêncio. Na gravação, a garota encarava a câmera com um olhar dissimulado e dizia textualmente: "Que curioso minha família zombar dos meus TikToks, em especial minha tia Tatiana, que apesar de estar casada está com alguém do trabalho há 5 anos. Ela havia escutado por acidente uma conversa privada minha há meses e guardou aquela informação como uma arma venenosa para usar no momento conveniente." O vídeo já contava com centenas de milhares de visualizações e milhares de comentários zombando da minha conduta moral. A cruel exposição destruiu instantaneamente a imagem sagrada que levei décadas para edificar perante a sociedade e a minha família. Ao ver o desespero nos olhos de Samuel, e o choque no rosto dos meus filhos, entrei em absoluto pânico e revolta. Como uma garota imatura e inconsequente ousava expor a vida privada da própria tia por causa de uma simples brincadeira educativa à mesa? Minha reputação de mulher virtuosa estava sendo pisoteada por uma multidão de ignorantes na internet que não conheciam o meu coração nem o meu histórico. Eu não podia aceitar que o meu papel de pilar da comunidade fosse manchado por causa do ressentimento de uma adolescente mimada. A dor da injustiça me corroia por dentro, pois meu ato à mesa visava apenas o bem espiritual daquela jovem ingrata. Peguei o telefone imediatamente e enviei uma mensagem furiosa para Clara, exigindo que ela apagasse aquela publicação abjeta sem um segundo de atraso. Acusei-a de ser uma pessoa odiosa e sem limites morais, que estava destruindo a própria família por um capricho fútil de redes sociais. Argumentei com toda a clareza que ela não tinha o direito de me julgar, pois o meu envolvimento com Pedro já era assunto resolvido entre mim e o Criador. Expliquei que passei a semana inteira dobrando os joelhos na igreja, pedindo perdão e recebendo a absolvição divina diretamente no altar. Afirmei que, estando eu limpa e perdoada por Deus, a atitude dela era um pecado de malícia e vingança que a condenação eterna se encarregaria de punir. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: "É fascinante ver como 5 anos de adultério se resolvem com 7 dias de banco de igreja e uma oração rápida. O cupom de perdão Divino Express de vocês vem com desconto para traição prolongada ou é tabela fixa?" Resposta da OP: "Apenas pessoas espiritualmente cegas e sem nenhum conhecimento da verdadeira graça conseguem zombar da redenção de uma alma sincera. O meu arrependimento diante de Deus é um sacramento privado entre mim e o Altíssimo, algo que mentes carnais e profanas jamais terão a capacidade de compreender." Usuário anônimo 2 diz: "A mulher passou o jantar inteiro humilhando a adolescente por gravar vídeos, enquanto escondia o amante do escritório há meia década. A hipocrisia dessa gente não tem limites mesmo." Resposta da OP: "Eu estava cumprindo o meu dever sagrado de tia ao apontar a futilidade e a preguiça de uma jovem que precisa de rumo. Corrigir desvios de conduta nos mais novos é um ato de amor e responsabilidade familiar, algo totalmente diferente de equívocos pessoais que já foram devidamente apresentados ao Criador." Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização, e o pesadelo que se instalou na minha vida atingiu proporções absolutamente catastróficas. Em vez de acatar minha orientação piedosa e apagar o vídeo, a perversa da minha sobrinha decidiu elevar a crueldade a um novo patamar. Clara capturou todas as telas das nossas conversas privadas no aplicativo de mensagens e publicou cada trecho nas redes sociais sem qualquer pudor. As imagens mostravam minhas acusações legítimas sobre ela estar destruindo a família, acompanhadas dos versículos sagrados que usei para tentar tocar o coração dela. A nova publicação explodiu na internet, alcançando milhões de visualizações e transformando minha dor em um espetáculo vulgar para estranhos.
A massa ignorante da internet começou a tirar os textos do contexto, usando a palavra de Deus para me ridicularizar e me chamar de vilã. Ninguém se importou em entender o desespero de uma mulher de fé tentando preservar o sagrado vínculo familiar diante de um ataque vil. As pessoas liam minhas exortações bíblicas como se fossem ameaças, ignorando completamente a boa intenção por trás de cada palavra gravada. Minha caixa de mensagens foi inundada por milhares de insultos de desconhecidos que não possuem o menor senso de moralidade. Eu me vi cercada por uma onda de ódio injustificado, alimentada por uma garota fútil que não aceita ser corrigida por seus superiores. Dentro da minha própria casa, o ambiente tornou-se insuportável e gelado por conta da postura inflexível de Samuel. Meu marido me confrontou na manhã seguinte com um olhar completamente desprovido de compaixão ou entendimento cristão. Ele se recusou a ouvir minhas explicações sobre o perdão bíblico e ignorou o fato de que lutei anos para manter a estrutura daquele lar. Em vez de nos unirmos em oração para superar essa provação terrível, ele optou pelo julgamento precipitado e pela dureza de coração. Ficou evidente que Samuel preferiu dar ouvidos ao escândalo do que apoiar a esposa que sempre cuidou do seu bem-estar. Sem qualquer direito de resposta, fui vítima de uma humilhação sumária dentro da minha própria residência. Samuel pegou todas as minhas roupas, sapatos e objetos de uso pessoal do quarto principal e jogou sem cuidado na sala de estar. Ele trancou a porta do nosso dormitório por dentro e avisou que eu não colocaria mais os pés ali enquanto o processo não se resolvesse. Fui obrigada a acomodar minhas coisas de qualquer jeito e dormir no sofá da sala, sentindo no corpo o desconforto de uma punição injusta. Deitar naquele estofado frio enquanto meu marido dormia confortavelmente foi uma agressão à minha dignidade de matriarca. Mas eu não sou uma mulher que se entrega à resignação passiva quando minha honra e minha imagem estão em jogo. Na manhã seguinte, me arrumei impecavelmente e fui diretamente ao escritório procurar o Pedro no nosso departamento. Eu precisava alinhar com ele uma versão oficial e sólida para apresentar à diretoria e à sociedade, sufocando os boatos de vez. A ideia era simples: deveríamos declarar formalmente que tudo não passava de um equívoco profissional e de uma má interpretação maliciosa. Pedro era o único que podia me ajudar a restabelecer a verdade e conter os danos causados pela inconsequência da minha sobrinha. Quando entrei na sala de Pedro, encontrei um homem covarde, pálido e trêmulo diante da repercussão dos vídeos. Ele se recusou a assumir a versão combinada, dizendo que estava apavorado com a possibilidade de ser demitido ou ter o nome manchado. Ver a fraqueza daquele homem a quem dediquei 5 anos de apoio emocional me encheu de uma indignação profunda. Ele queria se esquivar do problema e me deixar sozinha no centro do furacão, esquecendo-se de tudo o que fiz por ele. Foi aí que percebi que precisava usar de firmeza absoluta para proteger o meu nome e a minha família do colapso total. Diante da hesitação miserável dele, olhei nos seus olhos e deixei clara a única alternativa que restava para salvar minha honra. Exigi que ele assumisse publicamente a narrativa do mal-entendido profissional para limpar o meu nome perante todos. Ameacei abertamente denunciá-lo à diretoria da empresa por assédio moral e importunação caso ele não me prestasse esse apoio imediato. Afirmei que se eu caísse, ele cairia comigo sob o peso de uma acusação formal que destruiria sua carreira para sempre. Na minha visão, essa manobra era plenamente legítima, pois uma mulher de fé tem o direito sagrado de usar todos os meios para defender sua reputação. Paralelamente às ações no trabalho, iniciei uma ofensiva para resgatar minha imagem no círculo familiar. Gravei longas notas de voz e enviei para cada um dos meus parentes, tios, primos e conhecidos próximos no aplicativo de mensagens. Expliquei em detalhes que Clara era uma garota profundamente instável, invejosa e detentora de um desvio de caráter perigoso. Afirmei que ela havia inventado toda essa história vil apenas para se vingar por não aceitar os limites que eu tentei impor com amor. Alertei a todos sobre a necessidade de isolar a jovem antes que ela destruísse a reputação de outros membros respeitáveis da nossa linhagem. Não satisfeita com o esclarecimento familiar, decidi tomar uma atitude concreta contra a impunidade daquela garota. Liguei de forma anônima para a ouvidoria da faculdade onde Clara cursa sua graduação para fazer uma denúncia grave. Usei um orelhão distante e tentei disfarçar minha voz para não ser identificada pelos atendentes do canal de ética. Relatei detalhadamente que a aluna Clara apresentava uma conduta antiética grave e ataques caluniosos contra a própria família. Argumentei que uma instituição de ensino superior de prestígio não poderia manter em seus quadros uma estudante destituída de valores morais. Durante a chamada, enfatizei que a presença de uma jovem com esse perfil representava um risco à imagem da própria universidade.
Exigi que a comissão disciplinar abrisse um processo interno para investigar o comportamento desajustado dela fora do campus. Acreditei sinceramente que estava fazendo um bem à sociedade ao buscar uma punição exemplar para quem desrespeita as autoridades familiares. Afinal, a educação que os pais dela falharam em dar precisava ser aplicada pelas instâncias acadêmicas e morais cabíveis. Desliguei o telefone com a sensação de dever cumprido, convicta de que a justiça começava a ser desenhada contra a minha agressora. Ao retornar para casa naquela noite, encontrei o olhar desconfiado dos meus filhos e a distância irredutível do meu marido. Samuel nem sequer dirigiu a palavra a mim, tratando-me como uma estranha indesejada no próprio teto que ajudei a construir. Tentei me aproximar para mostrar que eu estava lutando pela integridade do nosso sobrenome, mas fui repelida com frieza. É estarrecedor ver como pessoas a quem dediquei a vida inteira conseguem virar as costas diante da primeira tempestade. Minha consciência continuava convicta de que todas as minhas manobras eram abençoadas pelo propósito maior de restaurar a santidade do lar. Termino este relato jogada neste sofá, sentindo as dores físicas do desconforto e as dores da ingratidão humana. A pressão no meu peito só aumenta, pois sei que a malícia do mundo não descansa e novas ameaças pairam sobre minha reputação. Pedro ficou de me dar uma resposta sobre a versão oficial, mas seu silêncio recente me deixa em um estado de alerta constante. Sinto que as forças do mal estão se organizando para tentar derrubar uma mulher justa, mas continuarei firme na minha batalha. A injustiça cometida contra mim terá seu acerto de contas, e não descansarei até que todos reconheçam a minha inocência. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: a mulher passou de santa cristã perdoada para chantagista profissional que ameaça denunciar o amante por assédio falso em apenas 72 horas. Que evolução espetacular da personagem. Resposta da OP. Vocês não sabem o que é ser manipulada emocionalmente durante 5 anos por um homem que prometia apoio e depois se covarda no primeiro obstáculo. Eu sou a verdadeira vítima dessa história, e defender minha honra contra a omissão dele é um ato legítimo de autopreservação espiritual. Usuário anônimo 2 diz: essa ligação anônima para a faculdade com vocabulário de crente indignada entregou na hora quem ligou. Certeza que usou termos como desvio de conduta e abominação pro atendente do RH da faculdade. Resposta da OP. Qualquer pessoa de bem que presenciasse a degradação moral daquela garota usaria exatamente os mesmos termos técnicos e éticos para alertar a instituição. É lamentável que a busca por ordem e bons costumes seja ridicularizada por mentes habituadas à libertinagem. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização, e a tempestade de injustiça sobre a minha vida atingiu um ponto sem retorno. A repercussão daquele vídeo abominável no TikTok fugiu completamente do controle, arrastando o nome do meu local de trabalho para a lama. Milhares de usuários desocupados passaram a marcar a conta oficial da nossa empresa em cada publicação, exigindo posicionamentos da diretoria. A pressão pública fez com que o setor de recursos humanos abrisse uma investigação formal por quebra de código de conduta contra mim e Pedro. Fui convocada para prestar esclarecimentos em uma reunião do Comitê de Ética, o que encarei como uma oportunidade de restaurar a verdade. Compareci à sala de reuniões com a postura ereta de quem não tem nada a esconder perante julgamentos humanos. No entanto, fui surpreendida pela atitude vil e desleal do homem a quem dei meu apoio e compaixão por meia década. Encurralado pelo medo de perder o emprego e seus direitos trabalhistas, Pedro sucumbiu ao pânico da forma mais rasteira possível. Ele preferiu salvar a própria pele a manter o compromisso de honra que tínhamos para proteger nossa imagem profissional. A covardia dele selou o destino de uma parceria que eu acreditava ser fundamentada no respeito mútuo. Para se esquivar da acusação de assédio que eu havia mencionado, Pedro entregou todo o nosso histórico privado ao comitê. Ele reuniu 5 anos inteiros de trocas de e-mails, mensagens de texto e bilhetes confidenciais e entregou na mão dos diretores. As provas demonstravam irrefutavelmente que nossa relação era totalmente consensual, expondo nossa intimidade para estranhos. Ele expôs conversas profundas e desabafos pessoais sem o menor remorso, traindo minha confiança de forma avassaladora. Essa atitude traiçoeira destruiu qualquer possibilidade de defesa institucional que eu pudesse apresentar perante a empresa. O resultado daquela reunião do Comitê de Ética foi a minha demissão imediata por justa causa. A diretoria alegou uma conduta grave e violação ostensiva das diretrizes internas de integridade do ambiente corporativo. Fui escoltada pelos seguranças até a minha mesa para recolher meus pertences sob o olhar julgador dos meus ex-colegas.
Sair daquele prédio onde dediquei anos de trabalho exemplar foi uma das maiores humilhações que já enfrentei na vida. Pedro permaneceu na sua sala de cabeça baixa, agindo como um Judas que vendeu sua benfeitora por um salário mensal. O abalo da demissão profissional foi apenas o primeiro golpe de uma sequência orquestrada para me arruinar. Ao chegar em casa destruída, encontrei Samuel acompanhado de um advogado e com documentos oficiais nas mãos. Ele me notificou formalmente sobre a abertura do processo de divórcio litigioso, encerrando décadas de união sagrada. Samuel recusou qualquer tentativa de diálogo, tratando-me com uma frieza calculada e sem nenhum espaço para misericórdia. O homem que jurei amar no altar revelou uma incapacidade absoluta de perdoar as fraquezas humanas da sua esposa. Como se não bastasse a ação de divórcio, Samuel conseguiu uma ordem judicial imediata de afastamento do lar. A medida drástica foi tomada depois que ele descobriu uma movimentação financeira que tentei realizar na nossa conta conjunta. Eu havia solicitado a transferência de uma quantia expressiva para contratar um consultor renomado em gestão de crise de imagem. Minha intenção era pura e urgente. Eu precisava contratar uma assessoria de imprensa especializada para limpar meu nome na mídia. Trata-se de um investimento indispensável para salvar a honra da família e garantir o futuro profissional dos meus próprios filhos. No entanto, a visão limitada de Samuel interpretou meu gesto legítimo de defesa como uma tentativa de dilapidação de bens. Ele correu ao juiz alegando o risco de esvaziamento patrimonial e obteve a liminar que me bloqueou o acesso a todas as contas. Fui impedida de me aproximar da minha própria casa e até mesmo de conversar com meus filhos sem a presença de terceiros. O tribunal agiu com uma parcialidade assustadora, dando ouvidos às acusações caluniosas do meu marido sem ouvir meu lado. Vi meu patrimônio de uma vida inteira ser congelado pela ganância e pela mesquinhez daqueles que deveriam me proteger. Fui despejada do meu lar apenas com uma mala de roupas e a pequena quantia em dinheiro que tinha na bolsa. A sensação de andar pelas ruas sem ter para onde ir foi um choque para uma mulher da minha estatura moral. Recorri a um pequeno hotel de beira de estrada para passar as primeiras noites, sentindo o peso da degradação diária. A ausência dos meus filhos machuca profundamente, mas sei que eles estão sendo manipulados pelo pai nesta guerra sórdida. O isolamento forçado é uma tortura que testará a resistência da minha fé até os limites extremos. As pessoas do meu convívio social começaram a me virar as costas assim que a notícia da demissão por justa causa vazou. Amigas da igreja que antes me pediam conselhos agora fingem que não me conhecem quando cruzo com elas na rua. É impressionante ver como a falsidade do mundo se revela quando uma pessoa de luz atravessa o deserto da provação. Nenhuma delas se deu ao trabalho de perguntar a minha versão sobre a traição de Pedro ou sobre o complô de Clara. Preferiram se juntar ao tribunal dos hipócritas que se alimentam da desgraça alheia sem qualquer temor a Deus. A contratação do especialista em imagem era a minha grande cartada para reverter o massacre midiático que sofri. Sem o dinheiro da conta conjunta, vi esse plano de restauração ser frustrado pela ganância inconsequente de Samuel. Ele preferiu manter o dinheiro retido na poupança a permitir que a mãe dos filhos dele limpasse sua reputação pública. Essa atitude prova que o objetivo dele nunca foi a justiça, mas sim a minha destruição total e sumária. Minha busca por um profissional de crise visava defender o legado da família, algo que a mente dele é incapaz de alcançar. Mesmo jogada nesta situação precária, recuso-me a baixar a cabeça perante a aliança dos meus inimigos. A perda do emprego e o bloqueio dos bens são provações temporárias que servirão para testar meu espírito de guerreira. Sei que o julgamento divino será muito mais rigoroso com os traidores do que com uma serva que apenas buscou consolo. Pedro e Samuel prestarão contas de cada ato de covardia e usurpação que cometeram contra a minha pessoa. A verdade sobre o complô orquestrado pela minha sobrinha virá à tona no momento determinado pelas forças superiores. Encerro esta atualização dentro deste quarto frio de hotel, aguardando os próximos passos do meu advogado particular. As finanças estão extremamente reduzidas, e a incerteza sobre o dia de amanhã tenta me incutir o medo. Mas a minha retidão moral permanece inabalável, pois sei que fui vítima de uma conspiração odiosa e sem precedentes. A luta para reaver meus direitos e minha dignidade está apenas começando, e não me darei por vencida facilmente. O futuro reserva a resposta adequada para cada um daqueles que riram da queda de uma mulher de fé. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: o Pedro levou 5 anos para montar o arquivo, mas não levou nem 5 minutos para entregar o dossiê completo no RH e salvar o próprio pescoço. O amor do escritório vacilou na primeira curva.
Resposta da OP. O Pedro se comportou como um verdadeiro Judas moderno, cedendo miseravelmente às pressões do mundo para salvar um salário medíocre. A covardia dele em entregar nossas conversas íntimas só prova que ele nunca teve a envergadura moral necessária para caminhar ao lado de uma mulher de fé. Usuário Anônimo 2 diz: a abençoada tentou rapar a conta conjunta da família para pagar consultor de imagem. E ainda se acha vítima quando o marido coloca uma ordem de restrição. É muita cara de pau. Resposta da OP. Proteger o meu nome e restaurar a honra da nossa família era o maior investimento que eu poderia fazer pelo futuro dos meus próprios filhos. A visão tacanha do Samuel preferiu me privar de defesa a permitir que a mãe da família limpasse a reputação de todos perante a sociedade. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde a última atualização, e o nível de perseguição que venho sofrendo ultrapassou todos os limites da razão humana. Com o contrato de trabalho rescindido e expulsa injustamente do meu lar, busquei o único refúgio seguro que me restava na terra. Fui até a minha igreja, a comunidade religiosa onde dediquei décadas de serviço, dízimos e liderança exemplar no ministério. Eu tinha a absoluta certeza de que no templo sagrado eu encontraria a acolhida, a proteção e a justiça que o mundo secular me negou. Acreditei que os irmãos na fé saberiam discernir o ouro da virtude no meio da tempestade de calúnias promovida pela minha sobrinha. Exigi imediatamente uma reunião extraordinária com o conselho pastoral e com o pastor sênior da nossa congregação. Apresentei-me diante da liderança como uma mulher profundamente perseguida pelas forças da devassidão e da inveja moderna. Solicitei formalmente que o pastor usasse o púlpito no culto de domingo para fazer uma repreensão pública contra a conduta de Clara. Argumentei que a igreja tinha o dever moral de denunciar os ataques de uma tiktoker irresponsável contra uma serva fiel da casa de Deus. Minha intenção era restaurar a ordem espiritual e mostrar à comunidade que a verdade estava do lado da disciplina e dos bons costumes. No entanto, enquanto a liderança hesitava em tomar uma atitude firme, os seguidores devassos da minha sobrinha desferiram outro golpe baixo. Vazaram na internet os arquivos de áudio em que eu buscava informações sobre a bolsa de estudos de Clara na faculdade. As gravações mostravam minhas tentativas legítimas de alertar a reitoria sobre o comportamento desajustado da aluna para cortar seus privilégios. Os usuários das redes sociais distorceram completamente minhas palavras, acusando-me de conspirar cruelmente para destruir o futuro acadêmico dela. A repercussão desse vazamento gerou uma onda de fúria e boicote digital direcionada diretamente à página oficial da nossa igreja. As redes sociais do ministério foram invadidas por milhares de comentários agressivos exigindo a minha expulsão imediata da congregação. Pessoas de fora da igreja começaram a ligar para o templo ameaçando fazer protestos na porta dos cultos caso eu continuasse frequentando as reuniões. A liderança espiritual, em vez de se manter firme como rocha perante a pressão do mundo profano, demonstrou uma fraqueza lamentável. O medo de perder dízimos, patrocinadores e a imagem pública falou mais alto do que a defesa de uma ovelha injustiçada. Ficou claro que a covardia dos homens havia se infiltrado até mesmo na administração do santuário. Ao final do culto de domingo passado, o pastor me chamou em particular na sua sala diretiva para uma conversa devastadora. Com um tom pausado e polido, ele me pediu que eu deixasse de frequentar as reuniões e os ministérios da igreja por tempo indeterminado. Ele alegou que minha presença estava causando escândalo e que a medida era necessária para preservar a paz e a segurança do templo. Ser banida do lugar que ajudei a edificar com meu suor e minhas orações foi uma punição de uma ingratidão sem precedentes. O pastor preferiu ceder à pressão de uma turba digital do que proteger a reputação de uma serva histórica da comunidade. Essa rejeição institucional me fez sentir como os grandes profetas do passado, que foram perseguidos e expulsos por pregar a verdade. Fui banida da minha própria casa espiritual simplesmente por não me curvar à hipocrisia e pela coragem de exigir disciplina dos mais jovens. A dor de ver as portas do templo se fecharem para mim é um fardo pesado, mas sei que os justos sempre passam pelo crisol da humilhação. Aquela igreja provou ser uma instituição guiada pelas conveniências do mundo, e não pela firmeza inabalável dos mandamentos sagrados. Saí daquele gabinete de cabeça erguida, sabendo que a minha conta final será prestada diretamente ao Tribunal Celestial. Como se o desterro espiritual não fosse suficiente, o golpe mais doloroso veio da parte daqueles que gerei no meu próprio ventre. Meus próprios filhos cessaram completamente qualquer tipo de comunicação comigo, recusando-se a atender minhas chamadas telefônicas. Descobri por terceiros que eles tiveram acesso aos áudios vazados sobre a bolsa de estudos de Clara e tomaram o partido da prima.
Em vez de compreenderem que a mãe deles agiu para conter o mal e impor limites morais, eles se deixaram levar pelo sentimentalismo barato. Eles me acusaram de ser uma pessoa manipuladora e se recusaram a ouvir qualquer justificativa sobre as minhas ações de defesa. Tentei mandar mensagens explicando que tudo o que fiz foi para proteger o sobrenome deles da humilhação pública nas redes sociais. Enviei trechos bíblicos sobre a honra aos pais e sobre a obrigação de apoiar a progenitora nos momentos de tribulação. No entanto, fui sumariamente bloqueada nos aplicativos de mensagem de ambos os meus filhos sem a menor misericórdia. Ver meus próprios frutos virarem as costas para mim demonstra até que ponto a lavagem cerebral da internet conseguiu penetrar na minha família. Eles preferiram acolher a narrativa de uma sobrinha mimada a defender a mulher que deu a vida pela criação e educação deles. Estou morando temporariamente em uma pequena kitnet alugada com o pouco dinheiro que me restou de economias pessoais. A solidão deste lugar é sufocante, mas continuo me apegando às minhas rotinas de oração para não me deixar abater. Sem emprego, sem família e agora expulsa da minha comunidade religiosa, vejo o mundo ao meu redor ruir por completo. Tudo isso aconteceu apenas porque tive a coragem de fazer uma crítica moral justa a uma adolescente alienada durante um jantar. A desproporção dessa reação prova o quanto a sociedade atual odeia aqueles que se levantam como faróis de virtude e retidão. Os áudios sobre a bolsa de estudos foram manipulados por editores maliciosos para fazer minhas palavras parecerem uma conspiração diabólica. Eu apenas estava exercendo o meu direito de cidadã ao informar a faculdade sobre a conduta duvidosa de uma de suas alunas bolsistas. Instituições de ensino financiam bolsas com dinheiro sério, e pessoas sem ética familiar não deveriam desfrutar de tais privilégios. Essa justificativa clara e lógica foi ignorada por uma massa furiosa que só busca sangue e destruição de reputações nobres. A verdade foi distorcida para transformar um ato de cidadania em um crime de perseguição contra uma jovem irresponsável. O isolamento em que me encontro hoje é a prova cabal de que este mundo jaz no maligno e rejeita a luz da correção. Samuel conseguiu afastar meus filhos de mim, usando a situação financeira e as mentiras da internet para envenenar as mentes deles. Eles foram moldados para acreditar que a mãe é a única culpada por uma tragédia que foi claramente iniciada pela malícia de Clara. Essa ingratidão filial é uma ferida profunda que carregarei comigo, mas não permitirei que destrua a minha fé na minha causa. Continuo convicta de que a postura que adotei foi rigorosamente necessária para tentar manter a ordem que todos negligenciaram. Fecho este relato sem saber qual será o próximo ataque dos meus detratores, pois o ódio deles parece não ter fim. Minha vida material e social foi reduzida a escombros em questão de semanas por conta de uma conspiração impiedosa. Mas ainda que todos me abandonem e a própria igreja me feche as portas, sei que a minha causa é justa perante a eternidade. Aguardo com paciência o desfecho dessa provação, mantendo minha cabeça erguida diante do desprezo dos homens. O martírio que enfrento hoje será a prova testemunhal da decadência moral deste tempo em que fomos destinados a viver. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: conseguiu a façanha histórica de ser expulsa da própria igreja por falta de moral. A mulher usava o altar para julgar todo mundo e acabou excomungada por conspiração. O circo perdeu uma grande atração. Resposta da OP. Os grandes profetas e servos da verdade sempre foram expulsos dos templos quando as instituições se venderam ao conforto do mundo. A minha rejeição por essa liderança covarde é a prova máxima de que a minha fidelidade aos princípios sagrados incomoda aqueles que preferem agradar a multidão profana. Usuário anônimo 2 diz: Deus também mandou você ligar na faculdade para tentar tirar a bolsa de estudos da sua sobrinha. Ou essa parte do plano diabólico foi inspiração própria? Não me surpreende que seus filhos tenham cortado contato. Resposta da OP. A internet fez uma lavagem cerebral abominável na mente dos meus filhos e na opinião pública para transformar um ato de cidadania moral em vilania. Alertar uma instituição sobre o caráter duvidoso de quem recebe recursos públicos é um dever de qualquer cidadão honesto que preza pela ordem. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a última atualização, e a minha realidade atual é o retrato mais cru e doloroso da ruína absoluta. Hoje moro sozinha em um pequeno apartamento alugado no subúrbio, um lugar frio e impessoal que em nada lembra o lar que construí. As poucas economias que eu tinha guardadas chegaram ao fim definitivo, cobrindo apenas as despesas básicas do mês passado. Passo meus dias procurando qualquer tipo de trabalho temporário ou faxina para conseguir pagar o aluguel e me alimentar com o mínimo. A mulher que antes liderava reuniões e recebia o respeito de todos agora precisa se humilhar por oportunidades de sobrevivência diária.
A degradação do meu padrão de vida e o estresse constante destruíram minha saúde física e minaram minha força mental. Olho-me no espelho e quase não consigo reconhecer a pessoa de olhar altivo e postura impecável que fui durante toda a vida. O terno elegante deu lugar a roupas gastas, e a maquiagem cuidadosa foi substituída por olheiras fundas de noites mal dormidas. A solidão deste apartamento é um eco constante do vazio que se instalou na minha existência após a perda de tudo o que importava. Não há mais aplausos morais, não há mais conselhos espirituais e não há mais ninguém para escutar as minhas justificativas. Ontem ocorreu a audiência final do meu processo de divórcio na vara de família do Tribunal Central. O ambiente daquele fórum era opressivo, com paredes cinzentas e um ar pesado de fim de ciclo indesejado. Eu cheguei cedo, sentando-me nos bancos de madeira do corredor enquanto aguardava a chamada oficial do nosso processo. Tentei respirar fundo e vestir pela última vez aquela armadura de superioridade moral que sempre me defendeu dos ataques do mundo. No entanto, o peso dos últimos meses havia desgastado tanto a minha estrutura interna que a postura firme parecia uma ilusão frágil. Quando as portas da sala de audiência se abriram, vi Samuel entrar acompanhado dos nossos 2 filhos. Eles se acomodaram na mesa do outro lado da sala, mantendo uma distância física e emocional que me cortou a alma. Tentei buscar o olhar dos meus filhos, esperando encontrar ao menos uma recha de compaixão ou saudade naqueles rostos que criei. Mas o que vi nos olhos deles foi um desprezo absoluto, combinado com uma indiferença gelada que doeu mais do que qualquer agressão verbal. Eles me olhavam como se eu fosse uma estranha perigosa, alguém de quem queriam se livrar o mais rápido possível para seguir com a vida. Samuel assinou os termos do divórcio sem sequer direcionar um único olhar para minha cadeira durante toda a sessão. O juiz leu a sentença final, decretando a partilha dos bens bloqueados e a dissolução definitiva do nosso casamento de décadas. A frieza com que os papéis foram carimbados e assinados transformou toda a história da minha família em simples burocracia descartável. Meus filhos permaneceram eretos, demonstrando um alívio silencioso à medida que o juiz declarava o fim de todos os laços legais. Naquele momento, percebi que não existia mais qualquer ponte possível para reconstruir o carinho daquelas pessoas que eu amava. Pela primeira vez na vida, a minha voz travou e não consegui articular um único versículo ou justificativa moral para me defender. A armadura de santidade e retidão que usei por anos simplesmente se desfez em pedaços no chão daquele tribunal. Não havia mais argumentos, não havia mais teorias de conspiração e não havia mais como culpar o mundo pelos meus infortúnios. Ao sair da sala de audiência, minhas pernas perderam a sustentação e perdi o equilíbrio no meio do corredor movimentado do fórum. Encostei-me na parede fria de mármore e desabei em um choro descontrolado, ruidoso e desesperado na frente de dezenas de desconhecidos. Aquele colapso público no corredor do tribunal foi o momento em que a minha fachada desmoronou por completo e sem salvação. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto lavaram a ilusão de perfeição que alimentei com tanta arrogância ao longo da minha jornada. Ninguém veio me socorrer ou oferecer um lenço. Samuel e meus filhos passaram por mim a passos rápidos sem olhar para trás. Ver a imagem das costas deles se afastando para sempre no final do corredor selou a minha derrota definitiva perante a realidade. A dor daquele abandono me fez enxergar pela primeira vez sem filtros, a dimensão exata do abismo que cavava sob meus próprios pés. Compreendi da pior forma possível que a minha obsessão doentia em me mostrar perfeita para a sociedade foi o veneno da minha vida. A arrogância com que eu apontava o dedo para os erros alheios e a facilidade com que humilhava os outros ergueram a minha própria prisão. Eu me vestia de santa para julgar o mundo, enquanto no segredo alimentava as mesmas fraquezas que condenava publicamente com veemência. As manobras desesperadas que usei para tentar controlar minha imagem, as ameaças a Pedro, a denúncia à faculdade só aceleraram a minha destruição. Cada tentativa de manipular a verdade para salvar minha reputação acabou se voltando contra mim de forma implacável e devastadora. Percebi jogada naquele corredor que não foi o vídeo publicado pela minha sobrinha que destruiu a minha família e a minha carreira. A gravação de Clara foi apenas o palito de fósforo aceso jogado sobre uma montanha de hipocrisia que eu mesma vinha acumulando. A rede de mentiras, adultério e falsidade que alimentei durante 5 anos com Pedro foi a verdadeira causa do meu colapso total. Eu passei meia década mantendo uma vida dupla, exigindo pureza absoluta dos outros enquanto vivia uma mentira covarde no segredo. A maquiagem moral que usei para encobrir meus atos não resistiu ao choque com a verdade que acabou sendo exposta à luz do dia. A humilhação que infligi a Clara naquele jantar de família foi o fruto direto da minha necessidade patológica de me sentir superior.
Eu precisava diminuir uma adolescente para reforçar o meu pedestal de virtude diante dos parentes e aplacar minha própria culpa. Se eu tivesse tido a humildade de olhar para as minhas próprias falhas em vez de vigiar os passos alheios, nada disso teria acontecido. O julgamento implacável que apliquei aos outros retornou para mim multiplicado, cobrando o preço de cada palavra de desprezo que proferir. Hoje entendo que a verdadeira espiritualidade exige honestidade, algo que negligenciei em nome da vaidade de parecer impecável. Voltei para esta kitnet com a certeza de que a vida que conheci e os privilégios que desfrutei nunca mais retornarão. O perdão que exigi de Deus e dos homens de forma tão arrogante era apenas uma desculpa para não encarar a gravidade dos meus atos. Agora carrego a vergonha e a solidão como companheiras diárias nessa jornada de sobrevivência que me resta enfrentar. Não há mais sermões para pregar, não há mais reputação para defender e não há mais como reescrever o passado destruído. Apenas sobrou uma mulher quebrada pela própria vaidade, aprendendo da maneira mais amarga o custo real da hipocrisia. Esta é a minha última postagem e o encerramento definitivo desta narrativa que expôs a minha ruína para o mundo. Não busco mais consolo, compaixão ou validação dos internautas que acompanharam cada capítulo do meu colapso moral. O espelho finalmente me mostra quem realmente sou, uma mulher que destruiu a própria vida ao tentar ser o juiz do mundo. Pago o preço mais alto por ter trocado o amor verdadeiro da minha família pela ilusão de uma perfeição que jamais existiu. Fico aqui no silêncio deste quarto escuro, colhendo os frutos amargos da semente de mentira e arrogância que cultivei por tanto tempo.